Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos falar sobre a característica mais rara do corpo humano. O corpo humano é uma máquina sensacional, com uma série de características únicas de cada indivíduo. Mas, algumas delas são tão raras que só ocorrem em algumas pessoas no mundo. Vamos desvendo algumas dessas características neste vídeo. É realmente incrível como, muitas vezes, vivemos nosso dia a dia sem parar para refletir sobre a complexidade que é o nosso próprio corpo. Cada vez que respiramos, piscamos os olhos ou simplesmente nos movemos, uma série de eventos intricados acontecem internamente, coordenados de maneira tão precisa que é fácil ficar impressionado. Opa, antes de começar, vai me seguir na outra redes sociais e compartilha para ajudar esse canal. Se inscreva no meu canal, dar like, curtir, comenta e compartilha. Chegou a hora. Acredite ou não, as características genéticas podem ser herdadas dos pais ou adquiridas através de mutações genéticas. A síndrome de Raynaud, em que podem resultar em uma extrema sensibilidade ao frio devido a problemas na circulação sanguínea. Além disso, as populações que evoluíram em ambientes mais frios ao longo de gerações podem ter desenvolvido adaptações genéticas que lhes conferem maior resistência ao frio. Indivíduos que estão frequentemente expostos a baixas temperaturas podem desenvolver uma tolerância maior ao frio ao longo do tempo. Wijnhof, também conhecido como Homem de Gelo, é um praticante holandês de técnicas de controle da respiração, exposição ao frio e meditação. Ele ganhou destaque devido à sua capacidade notável de resistir a temperaturas extremamente baixas e realizar feitos impressionantes de resistência ao frio. Método de Wijnhof ainda é um tópico de pesquisa e discussão na comunidade científica. Embora haja evidências de alguns benefícios, também há questões e críticas sobre a generalização dos resultados e a aplicabilidade do método a todas as pessoas. Nem todo mundo pode ou deve praticar essas técnicas, especialmente sem supervisão adequada. O fenômeno dos olhos violeta ocorre quando a cor dos olhos é determinada principalmente pela quantidade e distribuição de melanina, um pigmento presente na íris. A genética desempenha um papel importante na determinação da cor dos olhos, com diferentes no caso da pessoa com olhos violeta pode ser o resultado de uma condição rara chamada albinismo ocular ou uma condição médica conhecida como heterocromia, onde os olhos de uma pessoa têm cores diferentes. No entanto, mesmo nessas condições, a cor violeta não é uma cor natural dos olhos humanos. A insensibilidade congênita à dor é uma condição genética extremamente rara na qual os indivíduos não conseguem sentir dor da mesma forma que a maioria das pessoas. Essa condição resulta de mutações genéticas que afetam a transmissão de sinais de dor do corpo para o cérebro. Geralmente, a dor é um mecanismo de proteção que alerta o corpo sobre lesões ou condições prejudiciais, mas pessoas com essa condição não experimentam essa sensação de maneira típica. Pensa é uma condição perigosa, pois os indivíduos afetados podem não perceber quando estão feridos ou doentes. Isso pode levar a ferimentos graves, infecções não tratadas e outros problemas médicos que podem ser fatais. Além da insensibilidade à dor, essas pessoas também podem ter dificuldade em regular a temperatura corporal, uma vez que a sensação de calor e frio é relacionada à percepção da dor. Ossos incrivelmente densos. A densidade óssea se refere à quantidade de massa óssea presente em um determinado volume. Ter ossos incrivelmente densos pode ser uma condição rara conhecida como osteopetrose ou doença dos ossos de mármore. A osteopetrose é um distúrbio genético que afeta a formação e a remodelação dos ossos, levando a uma densidade óssea excessiva. A osteopetrose é causada por mutações genéticas que afetam as células responsáveis pela formação e remodelação dos ossos, chamadas osteoclastos. Os osteoclastos desempenham um papel crucial na quebra do osso antigo para permitir a formação de osso novo. Nas pessoas com osteopetrose, os osteoclastos não funcionam adequadamente, resultando no acúmulo de tecido ósseo denso e pouco remodelado. E, cílios duplos. Portanto, existe uma rara desordem genética chamada de distiquíase, na qual uma pessoa ou animal possui uma segunda fileira de cílios nos olhos. A atriz Elizabeth Taylor era portadora da característica.
A distiquíase não traz qualquer tipo de inconveniência. Mas em alguns casos, pode causar irritação, já que a segunda fileira de cílios pode ficar muito perto da mucosa membrana dos olhos. Os cílios duplos são causados por uma mutação genética que afeta a expressão do gene FOX2. Este gene é responsável pelo desenvolvimento dos folículos pilosos, e a mutação faz com que o folículo produza 2 cílios em vez de uma característica única e atraente que pode ser vista em pessoas de todo o mundo. Eles são um exemplo da diversidade genética da humanidade. Costelas adicionais ou costelas excessivas são mais comuns nas mulheres. Elas costumam ser chamadas de costelas cervicais, já que estão localizadas na área da espinha cervical. Elas podem variar desde pequenos florescimentos até costelas completas. Elas não costumam afetar a saúde e o bem-estar de seu portador, mas, às vezes, alcançam tamanhos impressivos e podem causar desconforto. Outras características de genética raras incluem a capacidade de dobrar a língua ao meio, a capacidade de mover as orelhas, a capacidade de ver no escuro, a capacidade de respirar pela pele. Olhos vermelhos. Vamos de novo fala sobre olhos. Já ouviram muita coisa como o amor é cego, a amizade fecha os olhos, aos olhos da saudade. Como o mundo é pequeno e os olhos são as janelas para a alma, pois na maioria dos casos, acompanha uma condição de saúde como o albinismo. A coloração vermelhos ou cor-de-rosa é pequeno, resultado pouco ou nenhuma melânia. Nos olhos essa cor vermelha é, na verdade, os vasos sanguíneos do olho que você está vendo. Oi, pessoal, motivo para comprar este livro. Lembre-se de que investir em sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. A ansiedade pode ter um impacto significativo em diversos aspectos da sua vida, desde seus relacionamentos até sua performance no trabalho ou nos estudos. Durma pelo menos 7 horas por dia. Livro sobre ansiedade também pode fornecer histórias inspiradoras de pessoas. Ruivo é uma característica genética responsável pela ocorrência de pelos e cabelos ruivos, ou seja, de coloração avermelhada, laranja avermelhados ou vermelho acobreado. A presença de cabelos ruivos ocorre em aproximadamente 2% da população humana. Ocorre mais frequentemente, de 2 a 6%, em pessoas cujos ancestrais são oriundos do norte ou noroeste europeu e menos frequentemente noutras populações. Em 1997 descobriu-se a bioquímica dos cabelos ruivos, demonstrando-se que estes se associam ao receptor da melanocortina 1 e componentes de ferro. Acredita-se que o gene recessivo associado teria uma antiguidade. Todos os ruivos apresentam variantes na região MC1R do cromossomo 1 da mesma maneira que acontece com o cabelo ruivo. O olho azul também é resultado de um gene recessivo. Por isso, fios vermelhos e o tom claro nos olhos é uma das combinações mais raras do mundo, já que os 2 pais precisariam ter os genes para que a criança ganhasse essas características. De acordo com uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos, liderada pelo estudioso Daniel Sessler, da Universidade de Louisville, os ruivos são mais sensíveis à dor que os outros. Experimentos revelaram que os anestésicos fazem menos efeitos neles, por isso, para encarar a cadeira de um dentista, por exemplo, eles precisam de anestesia com uma dose 20% mais forte. Necessidade de dormir pouco. Pessoas com essa característica conseguem renovar suas forças mais rápido que as demais, portanto dormem menos. É o caso de pessoas famosas como Margaret Thatcher, Salvador Dalí, Winston Churchill e Nikola Tesla. Não é apenas questão de hábito. O gene DEC2 é uma pequena mutação encontra em pessoas que dormem pouco. Cientistas da Universidade da Califórnia também chegaram à conclusão de que portadores do DEC2 podem fazer certas tarefas em menos tempo que as demais. Quimerismo genético. Heterocromia é uma condição ocular na qual uma pessoa tem olhos de cores diferentes, seja parcial ou completamente. Isso ocorre devido a uma variação na quantidade e distribuição de melanina, o pigmento responsável pela coloração dos olhos, pele e cabelo. Heterocromia pode ser classificada em 2 tipos principais: incompleta e setorial.
A heterocromia atinge 1 a cada 1000 pessoas, sendo considerada relativamente rara, mas não está relacionada a uma mutação genética como alguns podem pensar, ou essa condição é muito incomum na espécie humana, sendo mais evidente no gênero Canis, tendo como consequência fatores intrínsecos relacionados a segmentos cromossômicos, os genes, como também extrínsecos provocados por uma descontinuidade na recepção de estímulos nervosos captados por células específicas, os melanócitos, ou na constituição. Vamos encerrar. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Se você quiser dar algumas sugestões pode fala. Fica com Deus. Continuarem explorando a incrível curiosidade biológica humana.